Olá, pessoal! Esse vídeo hoje que eu vou fazer aqui para vocês é com o intuito de começar a ajudar tantas mães que estão chegando aí com diagnóstico recente, querendo colocar a mão na massa, estimular em casa, mas não imaginam por onde começar. Bem, e por que a gente nem imagina por onde começar? Porque a gente vê nos vídeos aquelas crianças fazendo atividade, ao menos assim foi comigo, sentadinha lá, colocando uma coisinha igual a outra, né, reconhecendo figuras, fazendo um quebra-cabeça, pintando, e eu pensava como essa Alicinha só corre pra lá e pra cá, não tá nem prestando atenção em mim, não me escuta quando eu tô chamando ela. Então, pessoal, justamente aí que eu quero entrar com vocês. A gente precisa primeiro, antes de estar sentado numa mesinha com a criança fazendo atividade, trabalhar pré-habilidades que vão anteceder para que isso aconteça. São as habilidades básicas, pessoal, as primeiras. Tem um arquivo que eu vou colocar aqui para vocês verem quando ela começou isso. Ela tinha ali 2 anos e meio, mais ou menos. Eu já estava uns 7 meses trabalhando estimulação com ela. Então eu já vinha trabalhando com ela essas coisas que eu comentei antes aqui. Fazendo ela prestar atenção em mim, sendo uma parceira de jogo dela interessante, entrando nas brincadeiras dela, seguindo muito a liderança dela, fazendo muita brincadeirinha sensório social, cosquinha, correr, pular, nomeando tudo que eu via pela frente, mostrando livrinhos para ler, reconhecendo as coisas. Trabalhando com ela, eu permanecia um pouquinho sentada, elogiava quando ela sentava um pouquinho. Então, assim, a gente tem que preparar o campo para começar a fazer essas atividades, mas dá certo, pessoal. Bem, dito isso, então, eu vou dar uma dica para vocês aqui de assistirem 2 vídeos que eu já fiz, que vão complementar esse vídeo que eu tô fazendo hoje. Um vídeo é 7 dicas do que fazer depois do diagnóstico de autismo, que aí vocês vão perceber que são muito disso que eu falei, mas assim, mais detalhado, que são as primeiras mesmo coisas que a gente tem que fazer para estar ajudando as nossas crianças. E o outro vídeo, o segundo que eu recomendo que vejam, então, depois desse, é 10 dicas para começar a fazer atividade em casa. Eu já dei essas 10 dicas aqui em vídeo e elas são muito importantes. Inclusive, eu me baseei nessas dicas com a minha experiência, então, de muita tentativa e erro, para perceber que se tivesse uma voz direto assim do túnel do tempo naquela época que dissesse para mim as coisas que eu descobri na prática, eu antes até já teria tido sucesso com a Alice nas atividades. Então, pessoal, depois que vocês verem esses vídeos, que vocês começarem a compreender de fazer esse trabalho todo que vem antes, como eu falei, passados 6 meses, eu comecei a fazer as primeiras atividades assim com a Alicinha e ter sucesso. Porque antes ela chorava, ela se jogava assim, ficava mole assim para sair, não ficava sentada na cadeira. E eu recebo muita mensagem, principalmente lá no Instagram, no direct das mães, dizendo: mas como a Alicinha senta e para fazer isso contigo? Como é que tu chegou a esse ponto? E aí eu sempre digo, que é o que eu quero explicar aqui para vocês, não foi da noite pro dia. A gente teve que ir trabalhando isso, dela permanecer um pouquinho sentada, sempre elogiar a criança, seguir aquelas 10 dicas do outro vídeo que eu disse para vocês, que eu já gravei aqui. Ambiente controlado, atividade curtinha, tem que começar aos pouquinhos, pessoal. Mas no começo, sim, vai ter resistência da criança, vai ter fuga, a criança vai de repente fazer birra, vai. Claro que não é legal, o melhor é a gente tentar colocar ali na atividade coisas que a criança se interesse, mas a gente vai ter que começar em algum momento. Então, muitas vezes, é a hora também da gente não reforçar o comportamento quando a gente percebeu que isso pode ser só uma birra, e aí fazer a criança realizar aquela atividade pequena rapidinho e elogiar. E assim esse treino vai sendo gradual. A gente não vai fazer um monte de coisa tudo numa vez. A gente vai aos pouquinhos. E como tudo aos pouquinhos, com muita repetição, com muita persistência, eles vão aprendendo e vão progredindo. Bem, dito tudo isso então, para relembrar aí essas primeiras dicas de como começar, que vocês vão ver esses vídeos que eu falei provavelmente depois para entender melhor. Agora, a atividade, o que eu posso fazer primeiro assim de atividade estruturada para estimular a criança? Bem, pessoal, na minha casa aqui,
na minha experiência, pelo que eu li sobre marcos de desenvolvimento, eu comecei a trabalhar com a Alice a percepção visual e a coordenação visomotora, que é a coordenação olho e mão. Então eu comecei a ensinar a Alicinha a fazer pareamento, identificar os iguais, ou o que a gente chama de justaposição. Por exemplo, se tinha uma bolinha azul, pegar outra bolinha azul e colocar junto com ela, agrupar as coisas, fazer categoria, começar a identificar as coisas. E aí eu ia nomeando tudo, dava ajudinha para ela e ela fazia. E assim a gente conseguiu, aos pouquinhos, ir avançando depois desses pareamentos que no início eram muito simples, com objetos de uma cor só, sem detalhes, nada de sombra, nem assim um pareamento com a parcialidade da imagem, era sempre na totalidade, e uma imagem simples, sem detalhe, poucas peças, e aí a gente vai avançando, avançando, avançando. Então agora vocês vão ver 2 atividades, aliás, feitas em casa, que a gente não precisa gastar, bem dizer, nada, que vocês podem estar fazendo aí para estimular. A primeira é com tampinhas de garrafa PET, pessoal, com uma folha de ofício e lápis de cor. Só isso que vocês precisam para fazer a atividade. A gente vai desenhar a cor das tampinhas nessa folha e a criança vai identificar e colocar em cima. Vou colocar aqui para vocês verem a Alicinha fazendo. E a segunda atividade é uma caixa de sapato que eu forrei, fiz 3 furinhos, onde eu coloquei na borda um EVA, mas pode ser pintado com tinta, com canetinha. E aí eu tinha aquelas bolinhas de piscina, mas vocês podem até fazer um pompom de lã, o que vocês acharem, ou pegar só um objeto da cor e fazer a criança colocar dentro. E essas atividades são muito enriquecedoras, são mais simples, como eu falei, para começar, e vocês podem estar tentando aí na casa de vocês. Bom, se vocês gostam de vídeos assim, para começar a entender os processos de estímulo, que relembra a história da Alicinha de um tempo atrás, quando a gente estava lá no autismo severo, quando a coisa era muito desesperadora mesmo, não existia nenhum tipo de comunicação, bem dizer, entre a gente, nem o contato visual, e eu fui aos pouquinhos resgatando essa mocinha, e aos poucos fui me empoderando também como mãe, percebendo que eu podia ajudar ela, e a gente tá aí nessa jornada. E eu acho que isso é muito legal para a mãe que está entrando nesse universo, que está assustada, porque a gente fica, né, pensando o que vai ser do futuro dos nossos filhos, a acreditar que os dias melhores podem vir, mas que a gente tem que ter paciência e muita persistência, que amor já não nos falta, né? Um beijo, então. Fiquem agora com a Alicinha fazendo as atividades. Ah, não se esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal e clicar no sininho. Tchau, tchau. Vermelho e amarelo. Agora a mamãe vai dar as bolinhas pra Alice colocar. Amarelo. Aí! Vermelho. Aí! Verde. Aí! Verde. Aí! Amarelo. Aí! Verde. Aí! Vermelho. Aí! E vai pegando ali as tampinhas dentro do saquinho. Qual mais? Laranja. Laranja? Laranja. Coloca a laranja então. Isso! Parabéns! Qual mais tu vai pegar? Verde. Verde? Aonde é a verde? Ó, vou te ajudar. Coloca o verde. Tem mais uma verde aqui. Verde. Pega lá no saquinho mais. Saúde. E essa é branco? Isto. Escorregou a cadeirinha daqui. Branco. Vai lá. Laranja. Laranja. Que lindo. Pega mais lá no saquinho. Rosa? E dá um beijinho aqui na mamãe. Parabéns. Gostosa? Vermelho. Vermelho, né? Azul. Azul. Verde. Verde. Laranja. Laranja. Preto. Branco.